gente começou a estudar Romanos, capítulo 12, e eu queria continuar com vocês agora de manhã, e falando sobre 7 valores espirituais que transformam o nosso ministério eficiente no reino de Deus, E ele está baseado nos versículos de 6 a 11 do texto que a gente começou a ler, tá? Então, se a gente puder abrir a Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, versículos 6 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, e nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Amém? Pai querido, nós estamos começando essa jornada desse congresso tão especial, de gente tão especial, onde o Teu Espírito também se manifesta de maneira tão grandiosa. E eu quero te pedir outra vez, revela a Tua presença no meio do Teu povo. Ó Pai, cremos que o Senhor está conosco, porque o Senhor prometeu e o Senhor não mente. Mas como gostaríamos, Senhor, de perceber, de degustar a revelação da Tua presença. Então vem com o Teu Espírito, fala, toca, move o nosso coração, quebranta, faz aquilo que lhe apraz. É aquilo que oramos, Pai, no nome glorioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém, amém. É interessante que Paulo fala sobre ministério, todo esse capítulo, e ele começa falando sobre as coisas da alma, do coração, que fazem diferença. Então, o ministério é culto, ministério é resposta ao mover de Deus na nossa vida. Mas depois ele dá 7 conselhos práticos, muito simples aqui, de como o nosso ministério, o nosso serviço cristão pode ser eficiente no reino de Deus. E a gente vive num tempo, onde eficiência em todas as áreas da vida tem sido cobrada. Então, se você está lá no seu trabalho, no seu dia a dia, estão cobrando de você resultados, não é verdade? Tem meta para bater. E se você estiver online, você achou que no remoto ia ser mais simples, aí inventaram um monte de aplicativos agora que ficam controlando você direto para ver se a sua eficiência está funcionando. Eu sei porque a gente botou lá na igreja um tal de Bitrix, meu Deus do céu. Aí que fica me cobrando toda hora, você não fez isso, não fez aquilo, é complicado, Então a gente achava que estava mais livre, no final tem uma maquininha, um robozinho que fica controlando a gente. Mas como é que funciona, dentro dessa realidade espiritual, a eficácia? E aí então o Senhor vai colocar alguns valores que fazem diferença na nossa ação ministerial. E o primeiro valor está logo aqui, quando ele diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E aqui essa palavra graça, ela é usada por Paulo, não somente aqui nesse texto, mas em outros textos das Escrituras, como sinônimo de poder, de unção espiritual. Segundo a graça que me foi dada, fiz o que fiz. Segundo a graça que me foi dada, um plantou. Segundo a graça, um plantou, outro regou, outro colheu. E aí está dizendo assim, da capacitação que vem do poder do Espírito Santo, para a gente poder fazer a obra de Deus.
Então, o primeiro valor, a primeira coisa preponderante, se a gente quer ter um ministério eficaz, é que ele seja feito debaixo do poder do Espírito Santo. Primeira coisa. Então, eu gosto da leitura, eu sou um estudioso, tenho uma biblioteca incrível, mas não são os livros que fazem o ministério. Eu tenho uma equipe de trabalho maravilhosa, graças a Deus por essa equipe, e toda uma estrutura, mas não é a estrutura que faz o ministério. A gente quer os melhores equipamentos, e eu tenho certeza que vocês estão procurando comprar os melhores equipamentos, mas não são os equipamentos que fazem o ministério. O que faz o ministério é a manifestação do poder de Deus. E eu acho tremendo porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai ensinar isso com muita simplicidade para a gente. Lá no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos, a igreja, eles estavam sendo perseguidos e proibidos de falar do Evangelho. E eu quero dizer, porque aqui tem muitos jovens, eu já estou de cabelinho branco, mas eu quero dizer para vocês que muito provavelmente nesse país vocês serão a geração que vai ser proibida de pregar o Evangelho. E aquilo que aqueles irmãos do passado me ensinaram, é que eles oraram reconhecendo as dificuldades, mas eles pediram uma coisa: dá-nos coragem, dá-nos intrepidez. E depois eles pediram: confirma a mensagem que estamos pregando com os seus prodígios, sinais e milagres. Queridos, a gente não consegue enfrentar todas esses ataques de Satanás se a gente não tiver convicção de que são as manifestações de Deus no meio do seu povo que autenticam a palavra que a gente está pregando. Não tem outro jeito. Agora, se isso é uma coisa que vocês concordam, então aqui tem uma coisa para a gente pensar. É que algumas pessoas imaginam que a unção de Deus, ela não se desgasta. Mas a Bíblia vai ensinar, e a experiência também, que a unção de Deus, se ela não for mantida na sua busca, ela se desgasta. Você pode subir na montanha e passar uma noite de oração maravilhosa, mas eu duvido que aquela unção da montanha perdure por uma semana. Você vai precisar de uma nova unção. E isso fica claro, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando a gente percebe que várias vezes os mesmos discípulos viveram uma experiência que Lucas, o autor, vai destacar. E diz: e foram cheios do Espírito, e foram cheios do Espírito, e foram cheios. Pega lá e grifa a sua Bíblia. Quantas vezes as mesmas pessoas foram cheias do Espírito? É tão impressionante isso, que Martin Lloyd Jones, quando ele vai escrever sobre isso, para mim ele se perde um pouquinho nesse contexto, ele chama cada enchimento do Espírito de batismo do Espírito Santo. Não, eles foram batizados uma vez só pelo Espírito Santo, porém foram cheios do Espírito, cheios do Espírito e cheios do Espírito. E a palavra vai dizer lá, no próprio apóstolo Paulo, dizendo para a gente: olha, vocês não podem se embriagar com vinho, mas vocês precisam ser cheios do Espírito. E aqui então está um segredo. O segredo é que o enchimento do Espírito, o poder para fazer a obra, é algo que se tem que buscar todo dia. Não tem jeito. Você precisa da unção de Deus para hoje. Você precisa da unção de Deus para a obra que Ele tem para você agora. E é claro que você é bendito de Deus, selado pelo Espírito, o Espírito de Deus habita o seu coração, mas há um preparo que a gente precisa para desenvolver o ministério. E esse preparo está na presença do Senhor. E isso a gente não acumula, a gente vai cada dia recebendo o maná de Deus. É interessante que na lição do maná é isso mesmo que acontece, né? O maná não podia ser guardado de um dia para o outro.
exceto no sábado, porque senão ele apodrecia. Mas tinha que ser todo dia, ir lá buscar a porção daquele dia. E aí, então, eu quero dizer o seguinte: ministério eficaz é aquele cujos seus líderes, aqueles que estão conduzindo esse trabalho, buscam a porção de Deus todos os dias. E recebem a unção de Deus para agora. E estão preparados para aqueles desafios que o Espírito Santo vai ter para nós durante esse dia. E é por isso que talvez, não sei para você, mas eu vou confessar que é a minha luta, tá? Eu sou pastor, vivo tempo integral, estou há 40 e tantos anos no ministério, e eu vou dizer, a minha grande luta, tá? É manter a disciplina da busca dessa unção todos os dias. Eu não sei você, estou falando de mim. Porque eu não estou falando apenas de você ter uma rotina, porque rotinas a gente facilmente coloca na vida da gente. Eu tenho lá o meu horário, coloco lá na minha agenda, mas sabe o que é buscar a presença do Senhor, se derramar na presença dEle, ouvir a sua voz, buscar a direção, ter respostas, colocar diante do Senhor decisões. E aí o Espírito Santo vai revelando isso na nossa vida. E o interessante é que Deus começa, por causa dessa unção que você está buscando, a manifestar os seus sinais. Eu estou falando para você da minha célula, né, que eu comecei agora com esses 20 pessoas lá do hospital que nunca pisaram na igreja, e a gente está ensinando a palavra de Deus para esse povo, e ensinando a orar, a buscar a face do Senhor, que Deus tem o melhor para a gente, mas a gente tem que deixar Deus ensinar a gente a viver o melhor. E essa semana lá na nossa célula, uma senhora, uma dentista, casada com um médico, que tem um filho de 17 anos e nasceu um filho, e agora há pouco tempo, e tem 1 ano. Então você imagina, né, essa diferença de idade. E ela então, tendo que assumir o seu trabalho, as suas coisas, disse: olha, não estou dando conta, eu vou ter que contratar uma babá para me ajudar para poder voltar a trabalhar, está difícil. E então ela pegou e pensou assim: olha, tem essa senhora que trabalha comigo aqui há bastante tempo, a gente gosta demais dela, eu vou convidá-la para ser babá do meu filho e vou contratar uma outra pessoa para cuidar da casa. E ela então fez isso. E aí um dia ela estava no momento de oração dela, que a gente ensina as pessoas a orarem, e ela lembrou de um dos ensinos que dizia assim: tudo a gente tem que pedir direção de Deus, para as coisas pequenas e para as coisas grandes. E ela falou: eu não perguntei para Deus se essa mulher é para ser minha babá. E essa não é uma coisa pequena, eu vou entregar o meu filho na mão dela. E agora, Senhor, já fiz besteira, eu preciso da sua ajuda. Como é que funciona isso? Eu não entendo, Senhor. Então, eu não posso simplesmente dizer para ela: eu estou pensando, já convidei, já ofereci salário, aumentei tudo e tal. Ela falou assim: Senhor, olha, me perdoa, mas se ela não for a pessoa que o Senhor escolheu para fazer esse trabalho, para cuidar do meu filho, eu não quero. Então me ajuda. Então que ela peça para sair. Ela pensou assim: Senhor, é muito difícil ela pedir, porque eu aumentei muito o salário dela. Mas, Senhor, Tu és poderoso. Hoje, nessa semana, ela chegou lá e disse assim: aconteceu o improvável. A mulher disse: olha, querida, eu quero continuar trabalhando com você, mas aconteceu isso na minha vida. Arruma uma outra babá, por favor. Eu volto para o meu outro salário. Ela disse: com certeza, pode ficar tranquila. Eu tinha orado. Sabe, são esses sinais que se manifestam na vida das pessoas e que confirmam a mensagem. Alguns são grandiosos, outros são pequeninos, mas esses sinais dependem da unção de Deus na sua vida. Porque você está passando alguma coisa, você está ensinando alguma coisa, e isso tem que se buscar. Por isso o inimigo vai tentar, de todas as formas, impedir que você se conecte na fonte do poder. E quando a gente não está conectado, faz besteira.
Você já falou uma coisa que não gostaria de ter falado? Já fez coisas que você acha, puxa vida, podia ter feito diferente? Sabe, quando a gente está debaixo da unção do Senhor, o Espírito Santo tem a liberdade de gritar no nosso ouvido. Não é que ele vai impedir você, você é livre, mas ele grita, para aí. E você já sentiu isso na sua vida, porque você começou a falar, falou, olha, desculpa, não era isso que eu tinha que fazer. Na mesma hora, porque o Espírito de Deus foi lá e trabalhou na sua vida. Então, primeira marca de qualidade, que faz eficácia, que dá eficácia ao nosso ministério, chama-se poder do Espírito Santo. E o segredo é busque, busque, busque. E eu quero dizer para você, você nunca esgota, porque Deus é uma fonte inesgotável. Tá? Segunda coisa que vai aparecer aqui, ele diz assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E aí ele vai dizer assim, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Olha que coisa interessante a relação entre profecia e fé, tá? E aqui é simples a gente entender isso, né? Porque quando a gente fala alguma coisa em nome do Senhor, eu tenho que crer que essa palavra veio do Senhor e crer que o Senhor é poderoso para fazer essa obra, porque senão a gente fica calado, pode ter certeza. A gente não quer se expor, não é? E aqui o segredo aqui de toda a obra ministerial é que essa obra ministerial feita no poder do Espírito, ela precisa ser uma obra de fé, uma obra que tem uma percepção de fé. Como é que Deus trabalha na nossa vida? Quantos aqui são líderes de célula? Levanta a mão aqui, louvado seja Deus. Olha, Deus quer que você lidere a sua célula no poder do Espírito Santo, mas Deus quer que você trabalhe com fé na sua célula. E como é que o líder de célula vive essa fé de modo prático? Você vai dobrar o teu joelho e vai pedir, Senhor, quantas pessoas o Senhor vai nos dar para a gente trabalhar? E você vai colocar o teu número alvo da célula, e você vai começar a orar por isso, Senhor, Tu me mostrastes isso, então agora eu vou começar a trabalhar por isso, Senhor. Eu quero ver essas pessoas ali. Aí você vai dobrar o teu joelho, quando essas pessoas estiverem chegando, vai dizer, Senhor, quantos desses vão receber Jesus como Senhor e Salvador? E o Senhor vai te dar uma visão de fé. E você vai dizer, Senhor, estou orando por fulano, por Beltrano, esse aqui vai receber Jesus, esse aqui, eu estou sentindo no meu coração. E a gente coloca isso. E a gente vai dizer, Senhor, quantos agora? Porque o tempo a gente sabe que pode correr, às vezes um vai ser consolidado em um ano, outro no outro ano, mas você vai dizer, Senhor, quantos vão ser consolidados agora, Senhor? E aí vem o pior, para líder de célula, ninguém gosta disso. Senhor, como e quando eu vou multiplicar? Tem muito líder de célula, está tão bom, tão confortável. Mas sabe, o líder de fé, ele está pensando na multiplicação quando ele começou a célula. E ele está colocando diante do Senhor isso, e está dizendo, Senhor, eu quero multiplicar, eu quero multiplicar. E eu vou dizer uma coisa que eu digo lá na igreja, tem gente que fica brava comigo. Olha, até engenheiro multiplica a célula. Eu falo assim que engenheiro, porque engenheiro não é bom de palavras, é bom de números, tá? E aí é interessante, porque quando ele tem uma visão de fé, ele multiplica. E pregador não multiplica, porque se não tiver visão de fé, não multiplica. E o que significa? É que toda a obra de Deus precisa ser feita com fé. Quais são os objetivos que Deus está colocando diante de você? Quais são os sonhos? Quais são os alvos? A gente tem que dobrar o joelho e pedir, Senhor, mostra. Ele não vai dar um mapa para você. Deus nunca dá um mapa para a gente. Por quê? Porque Jesus explicou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não dá mapa, ele diz, eu vou andar com você. Tá? Mas ele dá alvos.
Ele coloca metas, ele coloca sonhos, ele coloca números, ele coloca visão, ele coloca projetos, ele coloca uma percepção diferente. A gente dobra os joelhos, a gente coloca isso diante de Deus. Deus pode riscar e dizer: ó, isso aqui não está comigo não. Mas outras vezes ele vai dizer: estou carimbando, é isso mesmo. Você não viu nada, você simplesmente creu, e você vai trabalhando na direção daquele propósito. Quando você faz isso, o ministério se torna um ministério de fé. Um dos grandes problemas da igreja moderna é que nós queremos trazer a gestão da economia de mercado para dentro da igreja. E esquecemos da gestão da economia do reino que deveria dominar a igreja. Por exemplo, na economia de mercado, a gente trabalha com um planejamento estratégico. Como é que funciona o planejamento estratégico? A gente define metas, alvos, não é isso? Números. Como eu estou falando, parece quase igual, não é? Porém, tem uma diferença. A fonte do recurso vem do chão de fábrica. Vem da média que você fez durante o período. E então, como você só depende dessa fonte, você diz assim: eu tenho que focar só nisso. E aí, essa pessoa que trabalha sobre essa visão da economia de mercado, foca só numa coisa. E esquece como funciona a dinâmica da gestão do reino. Olha que coisa interessante como Deus faz. Paulo está dizendo que ele coloca dons no meio da igreja. E a Bíblia vai dizer para a gente que todos os dons que uma igreja precisa já foram derramados pelo Espírito Santo na vida dessa igreja. Agora, como é que funciona a dinâmica desses dons na economia do reino? Se alguém tem, por exemplo, o dom da misericórdia, vai chegar para a pastora Nana e vai dizer: pastora Nana, nós não estamos fazendo nada na obra social daqui, dessa região. Mas aí você vai dizer: olha, fizemos isso, fizemos aquilo. Não, mas é muito pouco. Olha só, tem um fulano ali, tem outro ali, tem outro aqui, tem outro aqui, né? Aí chega o Pedro do Borel, fala que, meu Deus do céu, a gente tem que ir para lá também. Esse é o dom da misericórdia. Aí chega o que tem o dom do governo e diz assim: não, gente, a gente tem que organizar, tem que fazer isso, está muito complicado esse negócio e tal. E ali está. Mas foi o mesmo Espírito que derramou, os mesmos dons. Chega o que tem o dom da fé, ele já diz: já estou vendo, ali naquele lugar, as coisas estão acontecendo. É assim. Agora você imagina chegar para alguém que tem o dom da misericórdia ou o dom da fé e dizer assim: meu querido, nós estamos no planejamento estratégico e nós já temos tudo programado para os próximos 4 anos. Volta a falar comigo daqui 5 anos. Esse cara vai para outra igreja. Por quê? Porque quando a gente caminha por fé, a gente entende a economia do reino. A economia do reino funciona diferente. Deus derrama os dons do Espírito na vida da igreja. E esses dons começam a mexer com o corpo. E surgem ministérios. E esses ministérios são sustentados pelo rei. Então, lá na nossa igreja tem centenas de ministérios, mas a gente tem uma regra. Se Deus te deu uma visão, conte com a gente. Mas Ele precisa te dar pessoas e recursos. Eu não sou o responsável, é Deus. Você vai dobrar o teu joelho e vai buscar. Se Deus te der visão, pessoas e recursos, vamos trabalhar junto. Sabe, não é a igreja que provê o sustento, nem o caixa que faz isso, é o Deus Todo-Poderoso que deu a visão, que levanta o sustento. E aí, quando a gente tem a visão de fé, a gente começa a abrir ministérios com a bênção dos nossos líderes, e ninguém segura essa igreja, queridos. Eu me lembro de uma vez que a gente recebeu uma oferta na igreja para trabalho com cegos. E aí, durante 3 meses, chegou um dinheiro para o trabalho com cegos.
E o tesoureiro disse: pastor, e lá nós levamos muito a sério, que quando vem uma oferta destinada é para aquele propósito, ninguém mexe naquilo. E aí então o tesoureiro me chamou e falou: pastor, tem essa moça aqui, que é membro da nossa igreja, é o 3º mês que ela manda uma oferta para trabalho com cegos, mas a igreja não tem trabalho com cegos. Eu nem depositei esse dinheiro, pastor. Tá bom. Eu chamei a moça e falei: minha querida, você está mandando esse recurso, mas a gente não tem trabalho com cegos. Ela falou: eu sei, pastor, mas eu estou dando para ter. Eu falei: mas filha, como é que nós vamos fazer? Ela falou: não sei, pastor, mas Deus me mandou fazer assim. Eu falei: tá bom, você me ajuda? Então nós vamos orar. Se Deus te der pessoas com essa mesma visão, os recursos já tem aqui, você já deu e Deus vai mandar mais. E aí começamos a orar, e Deus começou a levantar pessoas. Hoje a gente tem um trabalho maravilhoso feito na igreja com cegos por causa dessa jovem, que deu a sua primeira oferta, segunda e terceira, porque o pastor dela não era capaz de enxergar. E se eu contar para você quantos ministérios aconteceram assim? O último, parece que a gente fica velho e fica mais difícil de aprender, viu? O último foi, meu filho foi lá para São Paulo, lá na Cracolândia, e chegou lá, viu um trabalho maravilhoso que os batistas fazem lá, chamado Cristolândia, e ele disse: pai, nós temos que abrir uma Cristolândia em Curitiba. Eu falei: filho, isso dá um trabalho danado, a fundo perdido, vai ser uma desgraça. Ele falou: pai, mas é maravilhoso. Eu falei: ixi, estou velho já para esse negócio. E aí, passa alguns dias, chega um pastor de uma igreja vizinha, líder de missões, escreve um e-mail para a gente lá e diz assim: olha, estou orando, e Deus está tocando no nosso coração, nós temos que ter uma Cristolândia em Curitiba, se a primeira igreja entrar, a gente entra junto como parceiros. Eu falei: não, é só para falar, a hora que entrar mesmo, vai correr todo mundo, vai sobrar só para a gente. Duro de coração, né? Olha só. Um dia chega lá o meu filho, o escritório dele é bem do lado do meu, com um pacote na mão, e diz assim: pai, olha só esse negócio. Era um envelope pardo, assim, do tamanho de um desses A5, né? Um pouquinho maior, que cabe um livro dentro, e parecia que tinha um livro dentro, né? E aí ele abre o envelope, tinha 20 mil reais em notas lá dentro, e um bilhetinho: essa é a primeira oferta para a Cristolândia em Curitiba. Aí o meu filho olhou para mim assim e falou: pai, você não acha que Deus está falando nada com você, não? Sabe, a fé é provocada pelo poder do Espírito Santo. Deus vai trabalhando na nossa vida, visões de fé. E às vezes a gente luta com essas visões de fé porque elas são grandes demais, pesadas demais, difíceis demais. Mas quando a gente entende que veio de Deus, a gente só tem uma resposta: se comprometer com a visão de fé que Ele nos deu. Não tem outro jeito. Então, ninguém vai fazer uma obra relevante se não for no poder do Espírito e se não for numa visão de fé. Mesmo que seja para profetizar, você tem que ter uma visão de fé. Terceira marca de qualidade, vai vir aqui nos versículos seguintes, versos 7 e 8, diz assim: se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente. E aí a gente vai aprender aqui por essas expressões uma coisa muito simples, diz assim: se é isso, então faça. É isso que está por trás, faça. Então, todo ministério eficaz, ele nasce na espiritualidade. É unção de Deus e fé. Mas precisa se transformar em ação prática. Tá? E aí a gente tem que lembrar disso. Olha, se Deus te deu a visão,
Se Deus está ungindo a sua vida, então dá passos concretos de fé. Eu falei ontem, não é? Desse grupo que estava reunido lá, 4.000 adolescentes lá na igreja. E aí eu brinquei lá com a minha cunhada que estava me mandando as informações. Eu disse, mas eu vi cadeira vazia. Ela deu risada e falou assim, é que todo mundo estava lá na frente pulando, na hora do louvor. Então tinha algumas cadeiras, mas o povo aqui está lotado. E aí então estava compartilhando com os colégios, o que é aquilo? A gente tem um grupo forte de adolescentes na igreja, se reúne toda sexta-feira, entre 700 e 800 adolescentes. Mas a gente faz alguns eventos de colheita, tá? E o que são esses eventos de colheita? Eles trabalham em células, trabalham com o mesmo jeito, multiplicação, mas tem alguns eventos de colheita, onde eles fazem um arrastão e vão convidando as pessoas para lá. E naquele dia, são eles que pregam, são eles que ensinam, ministram e fazem tudo. E há uma grande mobilização. E aqui para mim é o exemplo que eu queria dar para vocês. Não adianta eu só orar, não adianta eu só ter a visão, tem hora que eu tenho que correr. Eu tenho que ir lá trabalhar, eu tenho que convidar os meus amigos, tenho que ter metas para serem alcançadas. E aí o que aconteceu? Essa meninada toda se mobilizou e tinham que trazer, olha, se são 800, para chegar a 4.000, tinha que ter pelo menos 5 de cada um ali. E aí começaram a correr atrás dos seus amigos, dos seus parentes não crentes, e assim, olha, vovó, que não é crente, olha, esse daqui você não pode perder, eu vou estar lá ministrando, eu vou estar lá fazendo. E aí vem o vovô, a vovó, o titio, a titia, todo mundo. Aí vem os adolescentes, aí vai lá na escola deles e chama e convida, e pega os amigos chaves. Todo ministério não pode ficar só no sonho e na palavra, na visão, tem que dar passos de fé. E esses passos de fé, quando a gente começa com aquilo que a gente tem, está no livro do pastor aqui, viu? Pode ver. A gente começa com aquilo que a gente tem, não é isso mesmo? Ah, porque eu não tenho o número correto, eu não tenho a sala, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Querido, não é assim que funciona o reino de Deus. Começa que as outras coisas vêm. Eu me lembro de uma jovenzinha que, muito certinha, muito direitinha, bonitinho, ela então queria abrir uma célula, um grupo de oração, na verdade, na sua escola, 2º grau. E ela então foi na diretoria e pediu uma sala para usar no recreio, para que pudesse orar com as pessoas. Aí então veio, depois de 1 mês e meio, a resposta, dizendo, olha, nós não podemos ceder, porque tem problema de segurança, tem problema disso, daquilo. Ela chegou tão frustrada, e disse, pastor, eu tentei, mas não deu certo. Eu falei, filha, por que você precisa de sala? Como assim, pastor? Eu falei, menina, vai lá no pátio do teu recreio, arruma um cantinho lá, senta no chão, convida as tuas amigas e começa a orar. Você vai ver o que vai acontecer. Falou, é mesmo, né, pastor? Para que eu preciso de célula? Ou melhor, de sala? Aí então começou aquele grupinho. Aquele grupinho virou um movimento. E era tanta gente, e o impacto foi tão grande, que o diretor falou, você não quer fazer um evento? Você deu o anfiteatro da escola para você? É assim que funciona. Deus coloca para a gente a unção, Ele dá a visão de fé, e a gente começa. Começou? Você vai ver os milagres de Deus. Não espera ter todas as condições, não espera, não, isso aqui tem que ser maravilhoso. Se você for lá na sexta-feira na igreja, porque a gente, não sei se vocês têm essa mesma dificuldade aqui com células, muitos dos nossos jovens e adolescentes são a primeira geração de crentes. Não tem ninguém crente na família. E aí quando falam em fazer célula na casa, o pai reclama, a mãe reclama, isso e aquilo. E aí eles falaram, pastor, como é que nós vamos fazer? Eu falei, filho, vem, arruma aqui lugar, faz em qualquer lugar. E aí lotou, a igreja fica lotada. Então você vai andando no corredor da igreja, você vai pulando adolescente assim. Tá? Estão sentados no chão ali, estão outros sentados lá. Mas é uma bênção, por quê? Porque Deus está fazendo a obra dele.
E sabe qual é a bênção maior? É que os pais se convertem e depois abrem a casa. Não é assim? É assim. Bom, próxima, senão vai acabar meu tempo aqui. Próxima, né? Marca de qualidade. Ele diz assim, não é? Se é contribuir, que contribua generosamente. E aí a gente vai aprender um segredo na vida ministerial. O segredo é desprendimento. Existe uma regra no reino de Deus. Se você só olha para o seu umbigo, Deus não te abençoa. Se você só olha para o seu umbigo, Deus não te abençoa. Agora, se você é capaz de investir em outros ministérios, Deus abençoa o seu ministério. Por quê? Porque o ministério pode virar uma fonte de poder. E Deus quebra essa visão de poder para ensinar a gente a ministrar bênção na vida dos outros, para depender da bênção só de Deus. Tem que tomar cuidado, porque se a gente só olha para aquilo que a gente quer fazer, para o nosso propósito, para aquilo que a gente administra, a gente vai se perder. Deus vai começar a mexer com o seu coração, para investir em coisas que você não tem controle. E aqui eu quero falar para os pastores que estão aqui, tá? Pastor que só investe na obra local da sua igreja vai perder a visão. Ele tem que ter coragem de colocar fundo perdido na obra do colega, na missão do outro, e ter alegria de fazer isso, porque é assim que Deus multiplica na vida da gente. Esse é um princípio de Deus. A gente semeia pouco, colhe pouco. Porque se eu estou só semeando para colocar no meu celeiro, então eu perdi a visão. Eu sou ministro do reino eterno do Todo-Poderoso. E Deus vai usar a minha vida para ministrar na vida daquele lá que eu não alcanço. E eu tenho que aprender a investir nisso. Desprendimento. E outra coisa, quando você treinar os seus melhores líderes, o Senhor vai levar para outro lugar. E se você dizer, me traíram, perdeu. Porque não entendeu a obra do reino. Os melhores líderes do meu ministério, que foram formados no meu ministério, são pastores no Brasil inteiro. E eu dou glórias a Deus, porque eles estão lá. Porque Deus os queria lá. Eles não são parte do meu reino. Eles são súditos do reino eterno do Todo-Poderoso. A gente tem que ter essa visão. Então, prepara, líder de célula. O seu melhor vice-líder vai virar líder. O seu melhor discipulador vai virar o vice-líder. É assim que funciona no reino de Deus. E se a gente impede o crescimento dessas pessoas, o Senhor tira para colocar em outro lugar. Porque Ele quer que essas pessoas cresçam. Porque é Ele que está derramando os dons do Espírito. Então, um ministério que é eficaz, ele não está pensando só no seu umbigo, ele está pensando na glória de Deus. A gente tem uma regra, uma fórmula matemática lá na nossa igreja, tá? Você quer saber como é que funciona a nossa igreja? Essa é a fórmula matemática que a gente inventou para isso. A gente diz assim, macrovisão, que é a visão da igreja como um todo, mais a microvisão, que é a visão do seu ministério, da sua célula, não é? Mais a sinergia das partes, porque a gente vai fazer com que toda a igreja possa abençoar você e você possa abençoar toda a igreja, é igual à missão. Quando tudo isso está acontecendo, a igreja está em missão.
Então, de repente, eu vou dizer para você, estou precisando de alguém para ficar no estacionamento, e vou ligar para a tua célula, e você vai dizer, pastor, estou aqui com a minha célula inteira no estacionamento. Ah, mas tem no médico, Uai, qual é o problema? Nós somos todos servos de Deus. Eu me lembro que minha esposa gostava muito de fazer festa de casamento, né? Você lembra disso, né? Que ela adorava fazer festa de casamento. E às vezes ela gostava de fazer o casamento inteiro. Fazer o casamento, arrumava o vestido de noiva, arrumava a festa e tal. Mas os melhores garçons que ela arrumava para o banquete do casamento eram médicos, dentistas, engenheiros. E aí chegavam os convidados e diziam assim, puxa, você tem um time de garçom tão bom, porque eles iam lá com toda aquela pompa, dizer assim, e a gente dava risada lá no fundo, porque era toda essa liderança ali, toda gente assim, mas que coisa boa para aqueles que recebiam e para aqueles que faziam. Está entendendo? Muito bem, quarto, a palavra zelo vai aparecer algumas vezes aqui. E essa palavra zelo representa esse quarto, né, ou melhor, quinto, né, marca de qualidade, é compromisso. Ministro de Deus tem que ser comprometido, queridos, tá? E a ideia é cumprir integralmente o que lhe foi delegado pelo Senhor. É interessante porque Paulo vai dizer exatamente isso para Timóteo, cumpre cabalmente o ministério que lhe foi confiado, tá? E a questão é o seguinte, há uma grande diferença entre ser voluntário e ser ministro. Ser servo. O voluntário, ele pode dizer, hoje eu não posso. Ah, não dá. Estou cansado. O ministro não pode falar. Porque ele não recebeu uma delegação de autoridade de um ser humano, ele recebeu a delegação de autoridade do Deus Todo-Poderoso. E ele está ouvindo a voz do Espírito dizendo, cumpre cabalmente o ministério que lhe foi confiado. Está entendendo a diferença? Se isso aqui é um ministério, se isso eu sou voluntário, eu estou aqui porque eu gosto, porque é legal, porque eu tenho tempo. Agora, se eu sou ministro, eu estou aqui para a glória do Senhor. Estou aqui para servir, voluntariamente, mas estou aqui para servir. E essa é a grande diferença de um ministério eficaz, de um ministério que não funciona. É nosso comprometimento com a obra. Se você é líder de célula, se uma semana você diz, olha, não vai ter célula hoje porque tem isso aqui e tal, aconteceu tal coisa. Na outra semana, não tem célula hoje porque o Joãozinho não pode. Não tem célula hoje. Meu Deus. Shekinah. Legal. Essa célula vai morrer, não vai? Não vai morrer? Agora, se a gente está lá para dar o sal para uma pessoa, faz diferença. Eu me lembro que eu lecionava, né, dava aula, né, no curso de preparação para o batismo lá na igreja, e um dia faltaram todos os alunos menos um. E a tentação foi dizer, olha, vamos suspender nossa aula, porque eu vou dar uma aula, daí depois vou ter que repetir essa aula para todo mundo, a semana que vem, e tal. Meus irmãos, aquele dia foi um derramamento de poder. Aquela mulher que estava ali naquela sala, nunca tinha falado nada. E naquele dia, porque ela estava sozinha, Deus preparou aquilo. E ela começou a dizer, pastor, eu tenho uma depressão profunda. E eu comecei a conversar com ela, o que é? O que está acontecendo? O que é essa depressão? E ela começou a contar a história dela. Bom, aí começou a contar a história dela para mim.
E nessa história, então, ela começou a dizer: olha, meu pai era um bruxo. E quando ele estava para morrer, ele falou que queria me dar um presente, que todos os dons de bruxaria ele queria passar para mim. E ele então passou os dons de bruxaria para mim. E desde então eu vivo uma depressão profunda. Eu tenho algumas coisas que acontecem comigo que são diferentes. E aí eu comecei a conversar com ela naquele dia de discipulado, com aquela classe vazia. E naquele dia a gente impôs as mãos sobre aquela mulher, expulsou os demônios dela. E todo mundo viu a diferença daquela mulher. Aquela mulher imediatamente se tornou uma evangelista. Saía de porta em porta, falando de Jesus, pregando o evangelho, com uma alegria, cantava, que a família dizia: o que aconteceu com você? Ela disse: Jesus entrou na minha vida. Então, às vezes tem uma pessoa, não para não, querido, faz a obra com compromisso, porque Deus talvez tenha preparado esse dia para aquela pessoa, e fez com que todos os outros não estivessem lá, para que você pudesse ministrar coisas que a pessoa não abriria o seu coração. Duas outras coisas para a gente terminar, e vou só citá-las, que o tempo já foi. Tudo que você fizer, faça com alegria. Se for um peso no seu coração, você está no lugar errado. Ministério tem que ser prazer, como a gente falou no ontem à noite. É expressão de adoração, de louvor a Deus, de reconhecimento da grandeza dele. Por isso não é peso. Se o ministério está pesado, alguma coisa está errada. Lá o profeta, não é, Malaquias vai dizer assim: no que eu tenho cansado vocês? Se vocês estão cansados, fechem a porta do templo. Você não entendeu ainda que quem precisa do Senhor é você, e não Deus precisa de você? Deus não precisa de nada, Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que, se for preciso, as pedras falam, e as mulas também. Ele não precisa de nada, mas Ele quer um povo comprometido com alegria. Por último, tá? Tudo precisa ser feito em amor. O ministério é uma expressão do amor a Deus, que se reflete no amor às pessoas. E eu termino contando essa historinha para você. Alguns anos atrás, eu fui chamado pelo diretor de uma escola para atender uma senhora. Ela estava com um estado terminal de câncer no pulmão, os 2 pulmões afetados. Ela era uma viúva e tinha uma filha de 7 anos de idade. E ela então me chamou e disse: pastor, eu queria muito que o senhor orasse por mim, porque eu tenho que tomar uma decisão muito séria e não posso demorar. A decisão é com quem eu vou deixar a minha filha por herança. Quem vai cuidar da minha filha? E aí conversamos, apresentamos o Evangelho, essa mulher veio aceitar Jesus, mas essa era a luta da alma dela. Oramos. Uma semana depois ela me chamou de volta na sua casa: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque hoje eu vou falar com a família, que eu entendo que Deus me mostrou que deveria ser quem vai cuidar da minha filha quando eu morrer. E aí oramos, e eu perguntei: escuta, mas quem você vai pedir para ser a tutora da sua filha? E ela disse: tem uma vizinha minha aqui de porta de frente, que ama a minha filha, e minha filha a ama. E hoje à noite eu pedi para eles virem aqui em casa, eu vou pedir para eles serem os tutores legais da minha filha quando eu morrer. E aí meu sangue italiano ferveu por dentro. Eu falei assim: mas você não tem família? Ele falou: tenho, minha família toda mora no Nordeste, nunca viram minha filha. Mas só tem certeza, porque a senhora tem bens. Sua filha vai receber 2 pensões, a pensão do seu marido e a sua. Olha, é uma coisa muito séria. Ela ficou brava, olhou para mim
e disse assim: para quem mais eu daria o bem mais precioso que eu tenho, que é a minha filha, senão para aqueles que possam amá-la? Isso me fez lembrar o que está na palavra de Deus, lá no final do Evangelho de João, quando Jesus chega para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Jesus deixou o bem mais precioso dele, por quem ele morreu na cruz, desceu ao Hades, tomou as chaves da morte e do inferno, ressuscitou o terceiro dia e trouxe na mão da gente. E ele disse: cuida dos meus cordeirinhos, ame-os por mim, ame-os por mim. As pessoas não são números, as pessoas não são só metas de fé, pessoas são amadas de Jesus, que Ele colocou nas nossas mãos. Então, faça tudo com o amor de Jesus a favor delas, lá fora e aqui dentro. Do seu lado tem um irmão em Cristo. E sabe, às vezes a gente fica bravo com o colega de ministério. E a gente tem vontade de chutar a canela desse cara. Eu tenho que confessar, meu sangue ferve, às vezes eu tenho vontade. E aí eu lembro do pai, né? O meu pai tinha uma coisa muito interessante, ele dizia assim: eu sou o irmão mais velho, cuida dos seus irmãos. É a sua obrigação cuidar deles, mas educá-los só eu. Não quero que você os eduque. Quem educa sou eu. Você pode falar comigo, mas eu sou o pai deles. E aí eu ficava com a vontade de dar um tapa na cara de alguém. Um irmãozinho meu assim, tinha vontade. Mas eu lembrava disso. Você cuida, quem educa sou eu. E sabe o que a gente faz quando tem essas questões de crises ministeriais? A gente ama e a gente ora, porque o pai é quem educa os seus filhos. Vamos orar juntos? Vamos ficar de pé agora aqui e orar? 7 marcas de qualidade, práticas, bem práticas, para a sua vida ministerial. Agora a gente tem que tomar posse delas, né? A gente vai esquecer rapidinho essas marcas, mas pensa no teu ministério, na obra que Deus te deu, e diz: Senhor, me ajuda a implantar cada uma delas. Como é que a generosidade pode fazer parte do seu ministério? Não, isso é para a igreja. Não, é para o meu ministério. Porque se você estiver olhando só para o teu umbigo, Deus não vai abençoar, não. Expande a visão, expande a visão. E Deus derrama graça poderosa. Eu sei que o pastor aqui gosta muito de recomendar livros, né? Sobre generosidade. Um dos livros mais tocantes que eu já li até hoje foi Fé e Finanças, do Loren Cunningham. Gente, que coisa linda. Gente, vale a pena. Leia, leia. Vai mudar a tua cabeça. Quando a gente entende como funciona o reino. E a gente entra na economia do reino. Se você é um administrador, e quem sabe está querendo trazer tudo aqui da sua visão de economia e administração para o seio da igreja, eu vou indicar um outro livro, tá? A Escolha. Livrinho fininho assim, que fala economia do mercado, economia do reino, como é que funciona, quais são as suas diferenças. Gente, eu dei para alguns administradores da minha igreja, economistas, eles: pastor, está dando nó na minha cabeça. Eu falei: é para isso mesmo que eu dei de presente para você. A gente vive numa outra dinâmica, a economia do rei. Tem que abrir a nossa visão.
Ame as pessoas mais do que as coisas. Ame, ame, ame as pessoas mais do que as coisas. Isso faz toda a diferença. Pai querido, eu estou aqui com líderes, estou aqui com homens e mulheres que o Senhor chamou para a obra, Senhor, em diversas áreas diferentes. No louvor, na arte, como a gente tem visto aqui, nas células, pastores, pastoras, tanta gente. Louvado seja Deus, porque todos os dons necessários para o avanço da obra o Senhor já derramou. Eu te louvo pelos profetas que tem aqui. Eu te louvo, Senhor, por aqueles que são aqueles que recebem do céu a capacidade de adorar a respeito dos mistérios que estão aí no céu, Senhor. Te louvo, Pai. Mas eu quero te pedir que nessa hora, o Senhor abra a nossa mente para que nos enxerguemos diante dessa dinâmica do reino e nos torne ministros eficazes na tua obra, e que tudo seja para a honra, glória e louvor do Senhor. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém.